Era uma vez um comerciante rico que tinha 3 filhas. A mais nova das filhas chamava-se Bela. As irmãs não gostavam dela porque ela era a favorita de todos. Um dia o pai estava indo para a cidade e perguntou às filhas o que deveriam trazer de presente. As irmãs mais velhas pediram vestidos e adornos preciosos, e a mais nova pediu uma rosa escarlate, a mais bela do mundo. O comerciante ficou pensativo, mas prometeu que faria todo o possível para encontrar tal flor. E pegue a estrada. O pai rapidamente encontrou presentes para as filhas mais velhas, mas não conseguiu encontrar para as mais novas. Cada rosa que o comerciante encontrou no caminho era mais bonita que a anterior. Para onde quer que ele estivesse olhando. E então a estrada o levou a uma floresta densa. Estava muito escuro e frio ali. De repente, luzes apareceram à distância. Aproximando-se, o comerciante avistou um enorme castelo antigo, todo em ouro e diamantes. Entrando em seu portão, ele entrou em um salão cheio de joias. Ele viu que havia uma mesa no meio do salão, e não havia pratos sobre ela, e todos os pratos eram feitos de prata e ouro. Mas o castelo estava vazio, não havia ninguém. O comerciante pensou que o dono provavelmente chegaria a qualquer minuto. Ele esperou 1 hora, 2, 3, ninguém apareceu. O comerciante não resistiu e sentou-se à mesa. Depois de comer da barriga, o velho pegou a estrada. Dirigindo pelo beco, o comerciante avistou uma roseira de beleza sem precedentes e lembrou-se do pedido de sua filha mais nova. Ele dirigiu e pegou a rosa mais bonita. Naquele exato momento, o relâmpago brilhou, o trovão explodiu, houve um rugido e se ergueu, como se saído do chão, na frente do comerciante não uma besta ou um homem, mas uma espécie de monstro, terrível e peludo. Era muito zangado que o comerciante escolheu sua flor favorita, em vez de agradecer ao proprietário por sua hospitalidade. O velho ficou muito assustado e disse que faria qualquer coisa, desde que não o matasse. Por tal ofensa, a besta concordou em se casar com uma de suas filhas. Mas apenas aquela que quer vir ela mesma, por amor ao pai. E se não vier, morte para o comerciante. O velho estava de luto e decidiu voltar para casa, para se despedir das filhas. Ele não queria desistir de nenhum deles por uma besta feroz. Subi no meu cavalo e fui para casa. Tendo conhecido as crianças, deu presentes a todos e contou suas aventuras. As irmãs mais velhas atacaram a mais nova, dizem, foi culpa dela, ela encomendou uma flor nojenta, pela qual o pai agora tem de pagar com a vida. Ao que Bela respondeu que iria alegremente para a besta em vez de seu pai. E assim, no dia seguinte, Bela pegou a estrada. O cavalo rapidamente encontrou o caminho de volta para o castelo. Entrando no salão, ela encontrou uma mesa com vinhos e comida requintados. Bela pensou que a fera queria comê-la, então ela a alimentou. Assim que ela jantou, ouviu-se um rugido e apareceu um monstro terrível e peludo, como se saído do solo. E a fera disse a Bela que, como ela própria veio aqui por vontade própria, isso significa que ela tem um bom coração. E assim o monstro também será gentil com ela. E com essas palavras, a besta desapareceu. Ao acordar de manhã, Bela decidiu dar um passeio. Entrando em uma das salas, ela viu uma inscrição na mesa, o que a Bela desejar, eu farei. A garota pensou que afinal o monstro é bom, e provavelmente ele não vai comê-lo. Então eles viveram por muito tempo. A besta tratou a Bela muito bem e realizou todos os seus desejos. Um dia, a menina sonhou que seu pai estava doente. Ela realmente queria visitá-lo. A Bela chorando pediu à fera para deixá-la ir, e prometeu que ela definitivamente voltaria. O monstro respondeu que ela estava livre e poderia voltar quando quisesse. No dia seguinte, Bela vestiu suas roupas mais caras e foi até o pai. Ele ficou muito feliz em ver sua filha sã e salva. Suas irmãs vieram correndo e viram que ela havia se tornado ainda mais bonita, e até vestida como uma rainha.
Uma semana depois, Bela teve um sonho que a besta estava deitada na grama do parque e morrendo. Ela acordou horrorizada e decidiu voltar urgentemente e curá-lo. Quando a garota se aproximou do castelo, ela viu o corpo sem vida da besta na grama. Seu coração estava partido de pena. A Bela correu para ele com lágrimas e o beijou. E no mesmo momento o relâmpago brilhou, o trovão atingiu, todo o castelo foi iluminado com uma luz forte e música tocou por toda a parte. O monstro desapareceu e em seu lugar o príncipe mais encantador jazia na grama. Ele disse a Bela que essa fada do mal o enfeitiçou e o transformou em um monstro até que uma linda jovem se apaixonou por ele e quis se casar. A Bela deu-lhe a mão e foram para o castelo. No dia seguinte, Bela e o príncipe se casaram e se curaram felizes para sempre. É assim que um bom coração pode quebrar um feitiço maligno. Era uma vez um príncipe em uma terra distante. É hora de ele se casar. O rei queria que seu filho se casasse com uma princesa de verdade. A rainha desejava a seu filho não apenas a filha do rei e da rainha, mas que ela fosse gentil, inteligente e graciosa. E ele mesmo queria seguir os ditames de seu coração. O príncipe foi em busca da noiva. Após alguns dias de viagem, ele alcançou o reino mais próximo. O rei local gostava do príncipe educado e bonito. E ele o levou para sua filha. A princesa era adorável. Mas depois de falar com ela, o príncipe percebeu que ela era muito estúpida e não havia nada para conversar com ela. Ele se desculpou, disse adeus e continuou seu caminho. No reino seguinte, o rei e a rainha ficaram fascinados pelo jovem príncipe e imediatamente o convidaram para conhecer sua filha. Eles o levaram para a sala de jantar, onde a princesa jantava. O jovem cumprimentou, mas a garota nem olhou para ele. Ela estava muito apaixonada por seu jantar. O príncipe pensou que a princesa não se importava com ele. Dizendo adeus, ele deixou este reino também. O príncipe viajou por todo o mundo para encontrar sua amada. Depois de muito tentar, ele perdeu todas as esperanças de encontrar uma noiva adequada. O rei e a rainha ficaram muito preocupados com isso. Ainda assim, eles estavam felizes por seu filho não ter se casado com a garota errada. Uma noite, uma violenta tempestade começou. Choveu como um balde, relâmpagos brilharam e trovões ribombaram. O príncipe não conseguia dormir, observando os flashes dos relâmpagos e continuando a sonhar com sua princesa. De repente, houve uma batida na porta. Quando o príncipe abriu, uma jovem estava parada na soleira. Ela estava tremendo violentamente enquanto estava encharcada de chuva. A pobre garota estava sozinha no meio de todo esse mau tempo, mas mesmo na chuva ela parecia muito doce. Ela disse que estava perdida na mata e pediu para se aquecer dentro de casa. O príncipe teve pena da pobre moça e a deixou entrar em casa. Ele a levou para a sala e a sentou em frente à lareira. A menina disse que é uma princesa de um reino distante. Eles foram atacados e seus pais a mandaram para fora do castelo com 2 soldados. Mas durante a tempestade, eles se perderam e a princesa foi deixada sozinha. Era difícil para a rainha acreditar nisso, mas ela não poderia expulsar a garota com aquele tempo. Quando o príncipe entrou na sala, ela já estava vestida com o vestido seco e limpo que a rainha havia dado. Ela parecia deslumbrante agora. O príncipe não conseguia acreditar no que via. Ele se apaixonou. Mas amando de seu pai, ele não poderia se casar com uma garota se ela não fosse uma princesa de verdade. A rainha percebeu que o príncipe havia se apaixonado. Ela o tranquilizou e disse que sabia como descobrir se o hóspede estava falando a verdade ou não. A rainha foi até o quarto de hóspedes, preparou-se para a jovem e colocou uma pequena ervilha seca sob o colchão. E por cima mandou colocar mais 6 colchões. Logo a garota foi dormir em seu quarto. Na manhã seguinte, todos aguardavam ansiosamente o despertar da princesa. E quando ela acordou, a rainha perguntou como ela dormiu naquela noite. A menina respondeu que estava muito grata pela noite e que dormiria muito pior do lado de fora na chuva. Apesar disso, ela dormia muito mal e não dormia o suficiente. E agora suas costas doem, como se ela estivesse dormindo sobre uma pedra. Esta era a resposta que a rainha esperava.
Ela sabia que apenas uma princesa poderia sentir a ervilha escondida sob os 7 colchões. Ouvindo isso e sabendo que a menina era uma princesa de verdade, o príncipe disse ao rei que queria se casar com ela. O rei e a rainha abençoaram alegremente o casamento de seu filho e princesa. O príncipe pediu à garota que ficasse no palácio até o fim da guerra em seu reino. E ele mesmo enviou suas tropas para ajudar a salvar seu país. Eles logo se casaram e viveram felizes para sempre.